Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre cannabis no TDAH. E aí eu quero que vocês se lembrem de uma coisa muito importante. A gente já falou sobre isso em relação ao nível de evidência que nós temos hoje para cannabis. A gente tem um nível de evidência muito bom em algumas patologias, como epilepsia, dor, por exemplo. E a gente ainda não tem nível de evidência suficiente para outras, mas a gente tem que entender as pessoas que consomem cannabis. A gente vai falar muito sobre isso, porque a gente tem esse paralelo entre o TDAH ser um tipo de pessoa que consome muito cannabis, que procura muito cannabis, e a gente precisa entender uma outra ótica, tá? Então, apesar que a gente tem uma relação muito bem estabelecida entre cannabis e TDAH sendo disfuncional, tá? Isso aí é bem estabelecido. Eu vou convidar vocês a enxergar sobre uma outra ótica hoje. E com o que vocês já têm de conhecimento em relação ao sistema endocannabinoide, vai ficar fácil de vocês integrarem esse conhecimento, tá? Porque aí, lembrando que o sistema endocannabinoide ele comunica com os outros sistemas. Mas vamos lá, agora a gente vai começar a falar dos nossos apoiadores. Primeiro eu vou trazer aqui, né? Eu sempre trago antes de todas as aulas, vocês sabem que é um costume eu trazer aqui os apoiadores do Instituto. As marcas que me acompanham há alguns anos, a gente tem um relacionamento bacana e principalmente o relacionamento com o paciente, que é o que importa. Então a gente vai falar hoje da Ace e da Rafael, que são duas marcas que são ali do mesmo grupo, tá? Então são basicamente a mesma coisa. Ace é uma marca focada mais em esporte. A gente tem aqui a Mayara, que é uma atleta que é patrocinada pela Ace, e a Rafael é uma marca que vem de outro lugar, vem da África do Sul, tá? Os produtos vêm lá de uma fábrica em Lesotho, na África do Sul. São produtos que têm certificações farmacêuticas, então é EUGMP, né? A certificação da Europa. A Ace é uma marca focada muito em atletas, em performance. Essa parte a gente já discutiu cannabis no esporte, tem essa aula para vocês. E eu trouxe aqui para vocês os produtos que eu mais acho legal, que são esse CBD e o CBG aqui. Eita, pera, deixa eu pegar o meu cursor aqui. Esse CBD com CBG aqui, que é 5.000 e 5.000. É 1 para 1 de CBD com CBG. 5.000 miligramas para 5.000 miligramas. O preço por miligrama dele é muito bom. Para pós-treino, para atleta que tem atividade pesada, isso daqui é fantástico, sensacional. Não só para atletas, né? A gente já viu as aplicabilidades do CBD e do CBG. A gente tem também na Ace aqui o CBD e o CBN, 3.000, 3.000 também é 1 para 1. 3.000 com 3.000. A gente vai falar bastante hoje, tá? Do CBN, porque a gente vai falar bastante de sono hoje também. Então, só lembrando que essa é uma medicação aqui que eu tenho usado muito na minha prática clínica com um resultado muito bom, muito bom. E eles têm o isolado, né? O isolado que a gente já discutiu em relação a atletas, que é o mais indicado. O isolado, então, para os atletas profissionais é o canabidiol que pode, né? É o que a gente consegue fazer. E as gummies da Ace são as gummies mais fortes que eu já vi, as gummies mais concentradas. Elas têm 25 miligramas de CBD e THC. Isso quer dizer que a gente consegue dividir, que a gente consegue partir e ainda assim ter uma dose alta efetiva. Em 30 unidades deve durar muito mais do que 2 meses, muito provavelmente. Então acaba sendo custo efetivo muito bacana, tá? São medicações que eu tenho uma prática interessante, a gente trabalha junto há um tempo. E aqui é o catálogo dos produtos da Ace com os preços. Vocês têm isso lá no módulo de networking, tá, pessoal? Lá no Notion vai ter todas essas informações. Vocês encontram nesses catálogos e o contato dos representantes. Agora a gente vai falar da Rafael, que é uma marca sensacional. Acho que alguns alunos já tiveram a oportunidade de prescrever e de ver o resultado desses produtos aí também, que inclusive tem um diferencial muito grande, que é esse frasco. A gente já falou, né, desse frasco em spray. Vocês já devem ter assistido alguma aula minha falando sobre isso. O spray, esse spray aqui é um spray muito interessante, ele é omnidirecional, ele consegue obedecer todas as direções, ele não quebra, é virtualmente impossível quebrar esse frasco, o que é muito importante para pacientes parkinsonianos, para pacientes autistas que jogam tudo no chão, para idosos que deixam cair o frasco. Isso acontece mais do que deveria, tá? O Hasling está aí dizendo, a Rafael é sensacional, é mesmo, é uma marca muito, muito legal. E aí, a gente tem só 3 produtos na Rafael, que eu acho que faz sentido até, né? São produtos farmacêuticos. O CBD deles é um 20 para 1.
é aquele 20-1 farmacêutico que a gente quer, que a gente procura para o autismo, para as crianças. Eles têm um THC prevalente, esse daqui é só THC, um THC full spectrum, mas é a mesma coisa do THC ser isolado nesses casos, porque é uma molécula muito forte. E eles têm um 1-1 aqui, ó, THC e CBD, num preço por miligrama que acaba sendo bem atrativo, tá? O CBD 20-1 deles está num preço sensacional aqui. E aí, só mostrar esse diferencial deles, eles têm certificado EU-GMP, um certificado como se fosse a aprovação da Anvisa e do FDA, lá da Europa. E esse frasco estranho, tá? Esse frasco diferente, que obedece todas as direções. Aqui está o contato do pessoal, tá? Do acolhimento da marca, das duas marcas, é o mesmo acolhimento. Então vocês podem entrar em contato depois, tirem um print aí da tela, anotem esse telefone, para vocês, se quiserem, mandar os pacientes para eles, tá? Vamos começar agora, e vocês sabem que eu gosto sempre de trazer as referências no começo da aula. Eu acho que é importante a gente saber aonde a gente se baseou. E essa aula, eu vou dar aqui um salve especial para esse livro aqui do Instituto Anandamida, de Aplicações Terapêuticas na Prática Clínica Cannabis Medicinal. Lá vocês vão ver que esse capítulo foi construído pelo nosso amigo Wilson Lessa, que está aí no grupo também nos ajudando como um dos mentores, e é um psiquiatra com uma experiência muito, muito grande em cannabis. Foi um professor para mim, continua sendo. Hoje é um grande amigo. A gente vai falar muito do capítulo que ele escreveu para esse livro, tá? Então, eu tenho a autorização para a gente destrinchar a fundo esse capítulo hoje aqui. E agora a gente vai desenvolver um novo olhar para o TDAH. Porque parece que ninguém sabe o que é o TDAH. Tem tantas linhas diferentes que tentam explicar o que é esse transtorno. Tem muita coisa mal compreendida, tem muito diagnóstico mal feito, tá? E isso a gente vai conseguir entender hoje. Então, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, isso é muito importante dizer, porque isso é um transtorno de neurodesenvolvimento, caracterizado por um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. E os principais sintomas incluem dificuldade de manter a atenção, distraibilidade, desorganização, esquecimento, inquietação, agitação psicomotora, fala excessiva, impulsividade, dificuldade de esperar a vez e dificuldade de aprendizado, né? São diversos sintomas aí que a gente consegue entender dessa falta, dessa modulação na atenção e na impulsividade. Então, é um transtorno que ele traz prejuízos, que ele traz muitos prejuízos funcionais para o indivíduo. E o que a gente precisa entender, acima de tudo, é que é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele é muito mais proeminente nas crianças, a gente tem que, na verdade, tentar intervir antes do que depois. Mas a gente sabe que esse diagnóstico é um diagnóstico que está sendo revisitado hoje em adultos que talvez não foram diagnosticados na sua fase infantil e agora tem um diagnóstico de TDAH. Mas só olhar, e a gente tem testes neuropsicológicos para poder fazer esse diagnóstico bem feito. Não é um diagnóstico que a gente vai dar também de pronto, na consulta só, tá? E a gente tem que se guiar esse diagnóstico pelo DSM-5, que é quem rege aí esses diagnósticos mentais, de transtornos mentais. Então, para o diagnóstico do TDAH, a gente tem que ter esses sintomas presentes em pelo menos 6 meses. Eles têm que se iniciar antes dos 12 anos de idade, porque lembra, é um transtorno de neurodesenvolvimento, tá? Ele tem que causar um prejuízo funcional em 2 ou mais contextos, como casa, escola, trabalho, faculdade, etc. E não ser melhor explicado por outro transtorno mental. E aqui eu vou abrir já um parênteses, porque a gente não vai conseguir dissociar isso hoje, tá? Aí eu abro um parênteses aqui. Não conseguir ser melhor explicado por um outro transtorno, com principalmente a privação de sono. A gente vai ver esse link hoje, a gente vai ficar exausto desse link hoje, tá? Porque a gente vai entender que a privação de sono carrega uns sintomas parecidos com o do TDAH. Então, muitos adultos hoje que estão sendo diagnosticados com TDAH, na verdade, estão em privação de sono, e não é um TDAH. E aí a gente precisa diferenciar, porque vai fazer uma diferença muito grande no tratamento dos nossos pacientes. O DSM-5 classifica o TDAH em 3 apresentações clínicas: predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e impulsivo, e a apresentação combinada, é o Tasmania, que é tudo junto, que tem muitas pessoas que são muito, muito confusas, muito agitadas e muito desatentas. E a gente está conseguindo ver cada vez mais crianças muito impulsivas pela
formação que elas estão tendo na tela, tá? Então elas estão tendo muito estímulo e isso está sendo, vamos dizer assim, amplificador para esses estados de hipertenacidade e de hiperatividade cerebral. Então a gente tem esses três tipos de apresentação, mas isso não vai importar muito, porque o que a gente vai entender? Aonde que entra o raciocínio do sistema endocannabinoide aqui? A gente precisa entender com qual sistema nervoso eu estou falando, com qual alças de neurotransmissores eu vou falar. E aí o transtorno está associado a prejuízos significativos no funcionamento social, acadêmico e ocupacional. Frequentemente coexiste com outras condições psiquiátricas, como a ansiedade, a depressão. É muito comum também a associação do TEPT. As pessoas com TDAH e autistas atípicos se traumatizam com maior facilidade e elas têm uma hipertenacidade no trauma. Então elas conseguem, é muito difícil abrir mão do trauma, elas se traumatizam com pouco, é mais fácil de traumatizar. E o diagnóstico é clínico baseado em critérios padronizados, como o DSM-5, e requer uma avaliação abrangente. A gente já viu isso. O transtorno... Espera que saiu aqui da formatação de novo. Isso. É um transtorno de neurodesenvolvimento, tá? E a prevalência é 5% em crianças, 3% em adultos. No Brasil, a prevalência é 5% em indivíduos entre 18 e 44 e 6,1% em indivíduos maiores do que 44. E aí a gente tem que se lembrar de novo, tá? Que hoje nós temos dois amplificadores que estão muito relacionados, estão muito ligados intimamente com o TDAH e o seu tratamento. Então, eu tenho certeza que muitos desses adultos que estão aqui, 6% de indivíduos adultos e 5% aqui de adultos jovens, estão em privação de sono e não têm TDAH. Eu tenho certeza que eles estão sendo medicados com as medicações que a gente vai ver agora para tratar um distúrbio que é originalmente do sono e não é um transtorno de neurodesenvolvimento. Eles nunca tiveram um transtorno de neurodesenvolvimento. Só que o que a gente precisa entender é que a privação de sono, ela consegue fazer neuroplasticidade negativa e nos transformar no resultante de um transtorno de neurodesenvolvimento que é o TDAH. Então eu tenho duas vias para chegar nesse transtorno de déficit de atenção. Eu tenho um ocupacional, eu tenho um que é o ambiente que está me causando, que é a privação de sono crônica que está me trazendo, e eu tenho um transtorno de neurodesenvolvimento, tá? Que também está muito relacionado à privação de sono nas crianças. Então, privação de sono é um grande amplificador. E o que acontece? As medicações que a gente usa comumente, elas são psicoestimulantes, elas alteram o sono. A gente tem que entender esse detalhe. E aí a gente vai olhar só para algumas evidências que a gente tem que vão nos mostrar quais são as alterações, tá? Que as pessoas com TDAH apresentam. A gente vai olhar para a origem neurobiológica do TDAH. Então, é um transtorno de neurodesenvolvimento com forte componente genético e base neurobiológica complexa. E aqui eu botei forte componente genético em amarelo, mas a gente está entendendo que tem um forte componente ambiental também, tá? Principalmente tempo de telas. Envolvendo alterações estruturais e funcionais no cérebro. Estudos de neuroimagem e neuropsicologia apontam, de forma consistente, disfunções nos circuitos frontoestriatais e frontocerebelares, especialmente envolvendo o córtex pré-frontal, estriado e o cerebelo. Então, notem que tem muitas regiões sendo afetadas, são regiões que são muito essenciais para foco e atenção, e que a gente está conseguindo tanto alterar essas regiões num transtorno de neurodesenvolvimento que já viria geneticamente, com aquela informação genética, ou de maneira ambiental. E sendo esse córtex pré-frontal diretamente afetado e diretamente importante para a inibição comportamental e as funções executivas. Então, se eu tenho um transtorno de neurodesenvolvimento, eu vou ter um prejuízo se eu carrego essa informação comigo. E a gente tem também as justificativas em relação a neurotransmissores. A gente tem as hipóteses de neurotransmissores. O que vai acontecer do ponto de vista comportamental e sintomatológico, tentando dissecar a ação desses neurotransmissores. Então, a gente tem uma outra origem neurobiológica do TDAH, que são as hipóteses catecolaminérgicas. A gente tem uma disfunção na neurotransmissão nas catecolaminas.
particularmente dopamina e noradrenalina. E esses circuitos, eles são muito interligados, eles são interdependentes. Um retroalimenta o outro e o outro tenta inibir a função exacerbada. Então é uma gangorra, tá? É um interruptor. E aí a gente tem que entender a parte comportamental que está relacionada com esses neurotransmissores. Então a gente tem aqui na desatenção, o principal neurotransmissor é a dopamina, a gente tem dopamina em excesso e a gente tem noradrenalina também ali desequilibrada. A dopamina, especialmente nas vias mesocorticais, como o córtex pré-frontal e dorsolateral, está diretamente associada à retenção sustentada, memória de trabalho e motivação. Então aqui dopamina está relacionada à atenção primariamente. A noradrenalina atua como modulador de excitabilidade e melhora a sinalização dopaminérgica no córtex pré-frontal. E se eu tenho uma noradrenalina também disfuncional, eu vou ter uma informação dopaminérgica talvez exacerbada e talvez hipomodulada, tá? Em relação à impulsividade, que é uma parte comportamental também, né? O principal neurotransmissor também é a dopamina, mas a gente tem aqui a serotonina e a noradrenalina também participando de maneira secundária. A serotonina tem um papel inibitório, então se eu tenho baixa serotonina, se eu estou triste, eu vou ter baixa inibição em comportamentos que vão botar o meu paciente na busca por prazer, na busca por se sentir bem, na busca por mais, na busca de sentir mais. Aquela busca sensorial que a pessoa com TDAH tem, tá? A pessoa que está impulsiva, ela tem essa tendência. Então é a serotonina, ou a falta dela, na verdade, quem vai amplificar esses comportamentos. Então faz sentido ali aquela ordem farmacológica, tá? Psicofarmacológica, da gente tratar a ansiedade e impulsividade com um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ou duais. Os duais aqui seriam mais bem indicados, na verdade, porque a gente estaria mexendo com noradrenalina e serotonina junto. Então, bacana. E aí a gente tem também... o que tem aqui? A impulsividade eu já falei. A gente tem aqui, então, que o tratamento farmacológico tradicional, né, o padrão ouro, ele é com psicoestimulantes. São medicações dopaminérgicas, no final das contas. E lisdexa, que é o Venvance, metilfenidato e a atomoxetina, são medicações muito boas quando o paciente realmente tem o TDAH e a gente precisa estimular ele, equilibrar ele. Só que tem alguns pacientes que vão ter uma reação muito ruim. E a gente tem que entender que essas medicações são medicações muito fortes. E que de vez em quando a gente vai dar para uma criança de 3 anos. Eu já vi, né, várias pessoinhas, crianças abaixo dos 5 anos de idade tomando metilfenidato, tomando lisdexa, tomando Ritalina. E isso para mim eu não entendo muito bem como que isso sai da mão de um médico, tá? Como essa prescrição sai da mão de um médico, porque é uma medicação muito forte. Eu não sei se vocês já tomaram, eu sei que existem indicações ou não, mas o que acontece com você durante 10 miligramas de Ritalina, que é a dose para criança, que é a dose menor, né? 10 miligramas, para mim foi uma virada maníaca. Eu tive uma crise serotoninérgica, eu tive uma virada maníaca, que é o que acontece em mais de 30% dessas crianças, tá? Então, a gente tem que os tratamentos farmacológicos, eles se baseiam nessa lógica psicoestimulante. Tá faltando dopamina, tá faltando noradrenalina, eu preciso aumentar essa via, tá? Suplementar essa via. Só que isso não é a saída para um grupo muito grande de pessoas. E talvez isso daí deixe as pessoas um pouquinho mais impulsivas no geral, porque se você está tomando um psicoestimulante sem precisar, fora da indicação, você talvez acostume o seu cérebro com a neuroplasticidade de ficar dependente dessa substância. E psicoestimulantes causam dependência, a gente sabe disso, né? A gente sabe como fazem. Bom, a gente tem alguns dados na literatura que sugerem que os fitocannabinoides podem auxiliar nesse tratamento, nesses sintomas, tá? Cheio de mosca aqui hoje, tá complicado para o TDAH. A gente tem vários dados, né, que ainda não são robustos, por isso que eu quero fazer aquele paralelo do início da aula, é que esses dados ainda são preliminares, a gente tem dados que não são tão robustos assim, que precisam de mais volume, mas a gente tem dados interessantes, a gente tem relatos de casos muito bacanas, a gente tem algumas revisões também, alguns ensaios que foram feitos bem interessantes, que mostram um resultado legal. E a gente tem uma outra justificativa que a gente vai conversar também. E agora o seguinte, 30% desses pacientes, eles não respondem bem com estimulantes. Eles precisam de outra
tática, eles não vão com a seta para cima, eles precisam da seta para baixo, eles precisam do pé no chão. Talvez a maior parte das pessoas que sofrem de TDAH precisaria de pé no chão e não de gasolina na fogueira. Porque para mim, você botar um psicoestimulante numa pessoa que já está desatenta, talvez seja introduzir o ruído que ela precisa para conseguir manter o foco sustentado numa atividade só, mas em mim eu fico chapado demais para resolver fazer qualquer outra coisa, eu fico ansioso demais, eu tenho que gastar a minha ansiedade na produtividade de alguma coisa. Não é confortável, não é legal, não é bacana para o meu corpo, eu sinto que não é legal para mim. E as pessoas que precisam dessa medicação, essa é uma experiência contrária, elas se sentem mais produtivas e elas vão melhorar aquelas disfunções executivas que elas costumeiramente têm. Então isso vai ser um ponto legal, isso vai ser um sucesso, né, parcial no tratamento. Mas essas medicações psicoestimulantes também podem trazer efeitos colaterais muito severos, tá? Muito, muito severos. Sendo esse efeito colateral o mais comum, sabe qual? Privação de sono. Olha a privação de sono aí. Psicoestimulante vai me deixar acordado, eu vou ficar acordado e não vou dormir. A gente vai ver agora como que a privação de sono está intimamente relacionada com essas funções executivas e cognitivas, porque a gente tem que entender de novo, mais uma vez, eu sei que está redundante, eu já falei isso na aula de insônia, mas a gente precisa entender como que a privação de sono é tão importante, porque não é só no cérebro que ela também influencia, né? Ela vai influenciar em muitas outras áreas de neurotransmissores, de humor e de etc. Então, o que acontece se eu não dormir? A gente tem amplificações de sinais dolorosos, a gente tem um conjunto de adaptações que vai culminar, tá, nos sintomas. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa normal, eu, Guilherme, nunca tive déficit de atenção. Para mim, a única coisa que eu não gostava mesmo na minha vida era matemática. Matemática era uma mega dificuldade. Para matemática, especificamente, eu fazia birra, eu não queria estudar, eu não queria entender. Então, era um contragosto meu. Mas na minha vida inteira eu conseguia estudar, eu conseguia sentar e ler o livro do início ao fim, eu conseguia sentar e aprender uma peça no violão, eu consigo ainda até hoje, tá? Pegar uma peça e tocar uma peça no violão inteiro, eu consigo passar horas e horas sentado fazendo a mesma tarefa. Então eu não tenho déficit de atenção, pelo menos não de atenção. O que acontece? Quando eu começo a dormir mal, eu começo a ter uma disfunção cognitiva, começo a ter dificuldade de concentração e déficit de memória. Eu começo a esquecer onde eu guardei as coisas, eu começo a ter sintomas iguais do TDAH. Aí eu posso imaginar, eu posso inocentemente imaginar que eu desenvolvi um TDAH. E se eu não cuidar, talvez eu desenvolva mesmo, talvez eu faça neuroadaptações sustentadas que me deixe num estado de hipervigilância sustentado, que me deixe num estado de hipertenacidade sustentado, que é ansiedade, no final das contas, é isso. É um estado de hiperatenção. Você fica mais atento, né? Bom, nós temos ainda, durante a privação de sono, a gente já disse também lá na aula de fibromialgia, a gente tem amplificação dos sinais dolorosos, a gente tem um monte de outros sintomas, mas insônia, a gente tem também uma amplificação, porque se eu durmo mal, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar dolorido, e a gente tem um ciclo de sono que sai pior. Eu vou ter despertares frequentes, eu vou ter sono não reparador. Eu trouxe isso daqui, eu destaquei isso hoje, porque a gente vai ver a interferência que a gente vai fazer com canabinoides em relação à qualidade total do sono. E aí, estou sendo trivial aqui para falar de novo, então eu vou passar bem rápido desses artigos aqui que estão na aula de insônia. A gente sabe, e sabe como, né? A privação de sono afeta o nosso humor, e o nosso humor é o nosso sistema nervoso central tentando modular o restante da nossa senso-percepção. Tá? Se a gente tiver de humor legal, a gente consegue lidar com as situações, a gente consegue resolver os nossos problemas, tá? E pensar direito. Agora, se eu estou de mau humor e privação de sono amplifica esse mau humor, esse artigo daqui é um artigo muito bonito que exemplifica isso, que a gente tem um aumento, não vou ler isso aqui tudo, mas basicamente é o seguinte, a gente tem um aumento das sensações negativas e a gente tem uma dificuldade de modulação dos sintomas negativos quando eu estou em privação de sono. E isso justifica muito aquela sensação de catastrofização que as fibromialgicas entram. Por quê? Porque ela está
sem horizonte de melhora, ela está em privação de sono e ela está mal-humorada e aí entra dentro daquele loop de feedback positivo que não deveria acontecer, tá? Então a gente tem aqui justamente isso. No geral, eles descobriram que os indivíduos privados de sono não apresentam um processamento prejudicado ou tendencioso de informações afetivas. Eu gosto de uma coisa, eu gosto dela, não gosto, eu não gosto. Mas demonstraram diminuição na capacidade de regular a experiência emocional negativa quando solicitadas a fazê-lo. Ou seja, eles ficam pessimistas, eles ficam catastróficos, eles ficam dando mais importância para a dor, para o que está de desconforto, porque eles estão num grau de desconforto maior do que se eles estivessem dormindo bem. Então a gente tem como abordar isso. E aí isso entra dentro dessa justificativa de neurotransmissores, de noradrenalina e de dopamina, tá? Quanto mais noradrenalina eu tenho, eu fico mais ansioso, fico mais taquicárdico. Quanto mais dopamina eu tenho, mais eu vou ficar excitado, mais eu vou ficar em busca de algo, mais eu vou querer trocar minha atenção. E se eu tiver esse desequilíbrio, se eu tiver mais de um e menos de outro, ou se eu tiver mais dos dois, eu entro em desequilíbrio igual. E a gente tem que entender que esse equilíbrio ele precisa ficar ali bacana. E falar de equilíbrio é legal, né? Porque a gente está falando de cannabis e a gente já entendeu que o sistema endocannabinoide é um sistema para trazer a gente para o equilíbrio. Ele consegue regular todas essas alças de neurotransmissores, eles conseguem contrarregular essas alças, a gente já entendeu isso. E aqui esse artigo, né, eu não cheguei nem a ler aqui, mas vamos ler. São meta-análises de neuroimagem que demonstraram que tanto o TDAH quanto a privação de sono estão associadas à hipoativação das regiões relacionadas à função executiva, especialmente no córtex cingulado anterior dorsal, sugerindo um substrato neuronal comum para os déficits cognitivos globais trazidos pela privação de sono e pelo TDAH. Então a gente tem isso já documentado. Privação de sono é igual a TDAH porque faz o mesmo dano no mesmo local. Então a gente tem sim dois jeitos de chegar no TDAH, tá? A gente prova isso com esses estudos que avaliam o que acontece no meu cérebro durante a privação de sono e acham a mesma resposta, tá? Então é exatamente a mesma coisa. E aí a gente tem que a privação de sono gera essa disfunção executiva, e essa disfunção executiva é igual a quem tem TDAH. Então, virtualmente é a mesma coisa. Eu posso dizer sim que a privação de sono amplifica ou traz a pessoa para um estado de TDAH, mesmo se ela não tenha tido esse transtorno de neurodesenvolvimento, se ficar em privação de sono tempo suficiente. E olha só que legal. Eu disse que a gente precisa diferenciar TDAH de privação de sono. E vocês sabem, vocês são meus alunos, eu falo bastante. Eu acho que uma das coisas que eu mais falo é que o maior superpoder da cannabis é organizar o sono das pessoas. É deixar as pessoas com arquitetura de sono bacana. Só que igual a gente vai ver aqui, esses aqui são sleep reports meus, tá? São experiências que eu fiz em mim. Eu, tomando lisdexanfetamina 20mg, que ainda é subdosagem, é considerado uma dose abaixo da dose mínima, subdosagem, subefeito, tá? Segundo a psicofarmacologia, mas em mim tem um efeito psicoativo e psicoestimulante. Então, 20mg eu tomando de manhã. O que aconteceu com o meu sono? Olha só que bacana, ou que horrível, na verdade. Eu tive até uma indução bacana, eu peguei no sono rápido, e isso veio da onde? Veio daqui, ó, do CBD que eu sempre tomo, eu não consigo não tomar um CBD, então eu diminuí aqui o CBD, e esse dia eu tomei 20mg de lisdexanfetamina de manhã, tá? De manhã, pela manhã. Só que, o que aconteceu com o meu sono? Eu tive vários despertares noturnos, não foi uma noite de sono tranquila. Eu passei um bom tempo no sono REM, ó. Eu tive 3 blocos aqui grandes e um bloco menor de sono REM. Bacana, tranquilo, dentro do esperado. Eu tive muito pouco tempo de sono profundo N3, ó. O meu N3 foi muito pouco, muito pouco. Tudo bem, nesse dia eu não tinha malhado, eu não tinha me exercitado, então talvez não tenha nada a ver, talvez eu tenha recuperado bacana, mas foi uma qualidade de sono que eu posso dizer que foi pobre. Não foi uma qualidade de sono bacana, tá? Principalmente porque no sono REM a gente não descansa, a gente fica mais cansado ainda. Nosso corpo não faz metabolismo, não tem anabolismo no sono REM. E aí, olha só. THC muito alto. Isso daqui foi um dia que eu tomei 60mg de THC
E também tomei nesse mesmo dia 100 miligramas de CBD. O que aconteceu? Eu também peguei no sono rápido. O THC é muito bom para pegar no sono. Você apaga, você desmonta. Só que também, ó, lembra que eu disse na aula de insônia que THC demais é psicoestimulante por modulação noradrenérgica. Eu vou aumentar a minha frequência cardíaca. Aqui, ó, a frequência cardíaca estava alta e ela se manteve em picos aumentados. E toda vez que a minha frequência cardíaca dá um pico, eu acordo. Toda vez que ela dá um pico, eu acordo, tá? Isso significa que também o THC tem o potencial de perturbar o meu sono, a qualidade total de sono. E aqui eu tive sono REM, eu tive 2 blocos de sono REM bacana. Eu tive até uma quantidade pouca, mas legal, ok, de sono N3. Mas também não foi uma qualidade de sono bacana, porque eu tive vários despertares noturnos. Eu acordei demais durante a noite. Só para mostrar para vocês que THC em doses altas é psicoestimulante, perturba também, assim como psicoestimulantes dopaminérgicos e noradrenérgicos. Porque a gente viu que o THC, fora daquela dose ótima, ele vai fazer agonismo noradrenérgico. Tá? Então, a gente consegue entender isso e visualizar isso no nosso Sleep Report. Agora, olha só que bacana. Aqui eu trouxe, só para a gente lembrar, né, em relação ao sono, esse artigo aqui que fala várias coisas, é um artigo que compara vários tipos de tratamento diferentes, mas aonde ele sugere que o CBN, ele diminui os despertares noturnos. E olha aqui, e isso é o meu Sleep Report, está no meu celular, porque eu faço a aferição com o reloginho todo dia. Olha aqui o tanto de despertares noturnos que eu tive. Olha só o tanto de tempo que eu passei no sono REM. Olha só o tanto de tempo que eu passei no sono N3. Foi legal. E eu dormi 7 horas. Nesse sono aqui de cima, ó, eu dormi mais de 9 horas. Vou pegar aqui, desconfigurou. Aqui eu dormi mais de 9 horas. Ó. Eu dormi meia-noite e fui acordar 9 horas da manhã. Aqui eu dormi meia-noite e acordei 7 horas da manhã. Então eu tive um sono muito melhor dormindo menos. Dormindo 2 horas a menos. Eu tive um sono com aproveitamento melhor. Então é só para mostrar para vocês que a gente tem uma influência muito importante sim, tá? Tanto dos canabinoides, que conseguem ser psicoestimulantes, quanto das medicações psicoestimulantes no sono. E essa relação é muito importante. A gente não pode dissociar dela. Por quê? Porque quando eu tô dando um psicoestimulante para uma pessoa e tudo bem, pode ser até uma vez só de manhã, mas eu vou ter o sono perturbado. Não tem outra. Não, a conta não fecha. Não fecha, tá? Pode ser uma indicação muito boa para essa pessoa. O psicoestimulante pode melhorar a função executiva dela se ela não tiver em privação de sono para início de conversa. Porque se tiver, o psicoestimulante vai piorar o sono dela. E aí, esse paciente entra em burnout. Esse é o paciente que entra em esgotamento. Porque ele não dorme e ele está disfuncional executivamente. Então ele está em burnout. E isso é um burnout. A Débora está perguntando o app que eu uso. Eu uso esse app daqui, ó. Auto Sleep. E eu uso o reloginho, o Apple Watch Ultra 2. Que é o mais novo, o mais legalzinho que tem aí. Então o Auto Sleep é um aplicativo que ele custa R$30. Mas é vitalício, você só paga R$30 uma vez e ele tem completa integração com aquele aplicativo saúde, tá? Tanto do Samsung quanto da Apple. E ele tem diversas informações importantes. Aqui eu consigo ver quantas vezes eu acordei, quantas vezes a minha saturação de oxigênio, meu batimento cardíaco. Eu consigo ver tudo, basicamente. Eu sempre estimulo vocês a estimularem os pacientes a fazer a aquisição de isso chama actimetria, tá? É fazer essa medição, essa aferição, porque isso é um dado vital para a gente hoje. Os pacientes que têm essa tecnologia para a gente usar, a gente tem que estimular eles a usarem mesmo, porque isso é saúde, isso é promoção à saúde. Eu verificar o tanto que os meus hábitos estão fazendo de dano na minha qualidade total de sono, isso é educativo. O paciente ele precisa ter essa informação, ele deve ter essa informação e ele usa isso daqui para isso, tá? Então a gente tem que jogar esse jogo em favor dos nossos pacientes também e dos nossos resultados, porque quando a gente consegue monitorar, eu consigo dizer, ó, você está dormindo muito bem, agora você organizou o seu sono. Não era para você estar tão ansioso assim, vou me iniciar um ISRS agora. Entenderam o poder dessa informação? Eu consigo ser muito, muito, muito mais assertivo na minha prática clínica. E a gente tem que discutir agora
a relação muito bem documentada que existe entre o TDAH ser um tipo de pessoa que consome muita maconha. E aí a gente precisa discutir uma teoria que chama teoria da automedicação. A hipótese da automedicação. A gente tem que discutir isso, tá? Porque é um ponto muito importante. O que leva um paciente a fumar maconha? E aí eu vou parafrasear o nosso querido amigo Wilson Lessa, que ele sempre fala isso daqui nas aulas dele. Isso é uma frase do José Ribeiro de Vale, que é: estamos estudando a maconha que o homem usa. Isso é um erro. A gente deveria estudar o homem que usa a maconha. Por que aquele indivíduo começou a usar maconha? O que tem por trás dessa decisão? O que tem por trás desse hábito disfuncional? Porque essa pessoa, tá? Eu vou convidar vocês a desenvolverem um raciocínio depois. Essa pessoa, ela provavelmente, ela entrou nisso daqui, ó. Dentro dos motivos para se usar maconha. E tu sabe, por acaso, e não é por acaso, que a maconha é a substância mais comumente usada entre indivíduos com TDAH. A gente tem isso já muito bem estabelecido, isso não é novidade. Tá? Pessoas com TDAH procuram maconha. Por que será que elas procuram maconha? O que coletivamente elas têm que fazem elas procurar a maconha como um tratamento? E aí a gente sabe que esse contato, quando ele é disfuncional, quando ele é desregulado, quando não tem eu médico para poder intermediar esse contato, ele tem muitas chances de virar um contato disfuncional. E esse paciente ele tem enorme chance de entrar num transtorno de abuso de substância. E isso a gente não vai fechar os olhos, porque isso é um curso natural de quem se automedica com maconha para o TDAH. É muito fácil dessa pessoa desenvolver um transtorno por abuso de maconha. E a gente tem essa associação já muito bem robusta, tá? Essas pessoas têm um risco aumentado de uso de cannabis e de transtorno por uso de maconha. Meta-análises epidemiológicas indicam que indivíduos com TDAH apresentam uma prevalência significativamente maior de TUC, que é transtorno por uso de cannabis, ao longo da vida, 26%, tá? E atualmente 19,2% em comparação à população geral, com razões de risco próximas de 3 vezes. Então a gente tem ali realmente essa relação muito bem estabelecida, tá? E aí a gente tem que entender essa teoria da automedicação. Por quê? Porque a gente precisa entender por que aquele ser humano começou a fumar maconha. O que ele encontrou na maconha que trouxesse alívio para ele, tá? E aí eu vou dizer, vou pedir licença aqui para dizer a história da minha vida, tá? E de como que foi o meu primeiro contato com a maconha, talvez vocês não saibam. Bom, eu tinha 13 anos, eu sou de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Inclusive, eu tô indo para Belo Horizonte mês que vem, para um casamento de um amigo, então quem morar em Belo Horizonte a gente se encontra lá, tá? Eu morava em Belo Horizonte, eu sou mineiro, e aos 13 anos, um professor de religião do meu colégio, que eu estudava no Santa Doroteia, que é um colégio muito, muito legal. E eu lembro, eu sou uma criança atípica, eu lembro de ter escolhido o colégio. Eu virei para minha mãe e falei assim, ó, eu quero estudar ali. Eu não estava satisfeito com o colégio que eu estava, isso na primeira série, no primeiro ano. Eu não fiquei satisfeito com o colégio, pedi para conhecer outros colégios até eu achar o Santa Doroteia. E aí eu gostei muito do Santa Doroteia. Tinha aula de todas as religiões, tinha um laboratório de ciências maravilhoso, com um monte de bicho dentro do formol. Era ali o meu lugar. E dentro desse colégio, era um colégio de freira, tá? Um colégio católico, tinha aula de todas as religiões, eles respeitavam todas as matrizes religiosas. Então, o meu professor de matrizes africanas, que era o Tarcísio, ele chegou pra mim, me entregou um cigarro de maconha e disse assim, ó, você é uma pessoa que vai precisar disso daqui um dia. Você fuma? Aí eu perguntei assim, isso é o quê? Aí ele disse, é um cigarro. E aí, cigarro por cigarro, o meu pai e minha mãe são fumantes. E meu pai fumava absurdamente muito, a minha mãe tá tentando parar agora. Então eu já sabia o que era, eu fiz, eu sei o que é. Meu pai fuma isso. E aí, beleza, eu fumei esse cigarro, porque meus coleguinhas já fumavam, tá? Meus amiguinhos, aos 13 anos, eles já saíam da sala para fumar maconha. Então eu fiz isso também. E aí eu lembro de ter a minha primeira epifania, a minha primeira viagem. Foi o primeiro efeito psicoativo que eu tive. Só que eu voltei para assistir aula, porque isso foi no recreio, então eu voltei para assistir aula de matemática que eu sempre odiei. E foi a primeira vez que eu consegui prestar atenção na aula de matemática. Eu realmente consegui prestar atenção e entender os números pela primeira vez na minha vida. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu lembro de ter chegado assim na minha mãe e falado, ó, isso aconteceu
eu consegui prestar atenção na aula de matemática, o professor me deu um cigarro para eu fumar e eu consegui prestar atenção na aula de matemática. E para mim foi uma experiência muito boa, só que isso gerou uma confusão do caralho no colégio. Vocês não imaginam o tamanho da confusão que aconteceu, né? Isso foi um trauma para mim. Eu não entendia o que tinha acontecido, eu era muito novo para entender. Eu só entendi que eu tinha feito alguma coisa errada e que eu não achava que eu tinha feito nada errado, porque para mim foi uma coisa boa. Para mim foi uma experiência legal eu ter conseguido finalmente prestar atenção em matemática. Então eu entendo essa teoria da automedicação. Porque eu fui medicado, e não fui automedicado, mas me apresentaram uma substância que resolveu um problema funcional meu, cara. E que remediou um problema funcional meu. E aí? Como que eu lido com isso, tá? Beleza, na minha infância, isso foi proibido, óbvio, né? Graças a Deus isso não entrou na minha infância, isso não tá na hora de entrar na infância desse jeito, né? A gente sabe disso, a gente já discutiu sobre isso. Então, eu agradeço por terem proibido eu de fumar maconha, mas eu poderia ter feito um outro tipo de tratamento. Eu poderia usar o canabidiol. Eu poderia ter feito um outro tipo de tratamento que não com o THC. Só que aí cai nas propriedades muito boas que o THC tem. É por isso que eu digo para vocês já viram na aula de autismo, um certo nível de THC a gente precisa, porque a gente tem anandamida. É anandamida, THC parecido. Enfim. Eu entendo os pacientes que fazem automedicação, porque eu passei por isso e eu fazendo uma retrospectiva analítica da minha vida, eu consigo entender uma pessoa que cai na maconha e fala, putz, isso daqui é muito massa pra mim, velho. Se não tivesse acontecido a proibição, se eu não tivesse chegado em casa e falado assim, mãe, eu fumei isso e isso foi bom pra mim, e isso não tivesse proibido, talvez isso teria sido um dano maior na minha vida. Ou talvez isso teria sido tranquilo. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê que tem várias pessoas que usam TDAH que continuam usando cannabis. E elas usam mesmo. E maconha é algo que traz um certo conforto para elas. Então eu vou parafrasear de novo. A gente precisa entender aquele ser humano que está usando a maconha. Por que ele usa e como que ele usa. E se eu, médico, puder intervir nesse meio do caminho, muito massa. Porque aí eu vou prevenir que adolescente faça uso de THC. Eu vou prevenir que vários outros tipos de pessoa possam ter uma relação disfuncional com o cannabis. E eu já peguei adolescentes, tá? Adolescentes que foram diagnosticados com o TDAH. A gente vai discutir, eu posso até discutir esse paciente, eu lembrei dele agora. De um adolescente de 16 anos, carioca, e no Rio, ele é surfista, todos os amiguinhos dele fumam maconha e ele fuma maconha. E aí a mãe veio para fazer uma consulta para a gente tirar essa via. Então, com certeza, esse menino de 16 anos, ele tá funcional hoje, mas ele tá funcional hoje porque a gente organizou essa intenção. Mas vamos lá, chega de falar groselha, que eu já falei muito da minha vida. A gente tem aqui, ó, vamos começar a entender essa hipótese da automedicação. Ela oferece um modelo interpretativo complementar para compreender o uso de substâncias em indivíduos com TDAH. Segundo essa teoria, pessoas com transtornos psiquiátricos tenderiam a utilizar substâncias específicas como forma de mitigar os sintomas centrais ou o sofrimento psíquico associado. No caso do TDAH, essa hipótese da automedicação sugere o uso de substâncias estimulantes, tá? Com efeito dopaminérgico, tipo nicotina, anfetaminas, os próprios psicoestimulantes Venvanse e Ritalina automedicados. E também o THC, a gente entra aqui com a maconha, tá? A maconha pode entrar aqui tranquilamente. Esse artigo não menciona, mas a maconha entra aqui nessa mesma lógica, nessa mesma intenção, tá? E aí, eu convido vocês a pensar uma coisa. Porque essa pessoa que procurou a maconha e caiu na maconha fumada e, pô, legal, gostei disso daqui, igual eu fiz. Essa pessoa é uma pessoa que é muito provável de escorregar no abuso de substância e de ter um transtorno por uso de cannabis. E aí, é uma possibilidade muito provável que isso aconteça, principalmente porque a gente tem THC demais na maconha por aí, tá? Então isso é um problema. As pessoas que hoje talvez estejam em abuso de cannabis, talvez sejam TDAHs não diagnosticados, talvez a gente esteja olhando para elas sobre uma ótica errada, a gente está olhando só sobre a ótica do abuso de substância, não pela raiz do problema. O que levou esse indivíduo a procurar a maconha para início de conversa, tá? E nesse contexto, a cannabis, ela poderia, então, o procuro de cannabis, né, recorrer ao uso de cannabis, não é, então, uma busca hedônica. É uma tentativa subjetiva de alívio de sintomas, particularmente da ansiedade, irritabilidade e desregulação emocional,
frequentemente associados ao TDAH, porque a parte de sofrimento psíquico do TDAH é muito importante a gente entender que é autoamplificável. Quanto mais esse ser sofre, mais disfunção ele tem. E o paradoxo terapêutico emerge quando se observa que, a despeito de possibilidades de efeitos ansiolíticos agudos de alguns fitocannabinoides, o uso crônico ou precoce de cannabis, especialmente com alto teor de THC, pode agravar sintomas cognitivos e afetivos no futuro. Então, é aquilo que eu estava falando. A gente precisa não criar barreiras, a gente precisa acolher, até mesmo um adolescente que fuma maconha, fala assim, pô, velho, legal, assim, eu sei que você tá entendendo que isso foi bacana pra você, você gostou da sensação, mas não tá no momento de você fazer isso desse jeito ainda. Então vamos fazer pela via oral, vai ser parecido, vai dar um efeito bacana e vai ser mais seguro para você no longo prazo. Se a gente conseguir fazer isso, igual eu fiz para esse paciente, a gente está realmente intervindo bem e a gente vai possibilitar que o neurodesenvolvimento dele aconteça de uma maneira adequada, para terminar de acontecer de uma maneira adequada e não tão perturbada. E beleza, vamos lá, vamos discutir. O que nós temos de evidência? Porque eu disse, a gente não tem muitas, a gente não tem nada muito robusto, mas as evidências que a gente tem são bem interessantes e suportam os canabinoides no tratamento do TDAH. Suportam tudo isso que a gente falou até agora. Vamos discutir essas evidências. A gente tem aqui o canabidiol e a clozapina revertendo o déficit de interação social e hiperatividade em ratos. Aqui é, obviamente, uma evidência pré-clínica. Pesquisadores na Austrália, em 2012, induziram quimicamente sintomas de desatenção e hiperatividade em ratos, após administrarem CBD e clozapina em 2 grupos separados desses roedores, e depois mediram e compararam 3 sintomas: redução do comportamento de investigação, atenção de curta duração e hiperatividade. Os resultados demonstraram que tanto o CBD quanto a clozapina normalizaram o comportamento de exploração social e reduziram a hiperatividade, mas que não tiveram efeitos na melhora da qualidade da atenção. Então não melhora ali cognitivamente a qualidade da atenção, mas diminui a dispersão, tá? CBD e clozapina parecem agir de um jeito parecido. A gente tem aqui um único estudo clínico randomizado duplo cego e controlado por placebo com canabinoides, que foi publicado em 2017 pela doutora Ruth Cooper, com uso do jato de mucosa oral Sativex. Aí por isso que eu escolhi trazer o Rafael hoje para vocês, ó. Jato de mucosa oral Sativex. O Sativex é um extrato fitoterápico com proporções 1:1. Aqui a gente tem a análise então do THC e do CBD 1:1 em pacientes adultos com TDAH. Aí a gente está falando de pacientes adultos, eles toleram mais THC, tá correto? Lembram disso. O estudo durou quase 1 ano e 30 pacientes foram selecionados randomicamente para receberem um medicamento, com N de 15, tá? 15 em cada grupo. E os outros receberam placebo. Os resultados foram positivos quanto aos sintomas de hiperatividade e impulsividade. Então, hiperatividade e impulsividade no grupo que recebeu o medicamento Sativex, CBD e THC foi legal, com boa segurança e boa tolerabilidade. Quanto aos sintomas de atenção e concentração, foram observados melhoras, mas sem uma significância estatística. Melhorou, parece que melhorou tudo, mas melhorou mais a hiperatividade e impulsividade, tá? E aí a gente tem um outro estudo bem legal aqui, bem bacana, com TDAH também, 30 pacientes, que não é duplo cego, não é randomizado, mas é um outro estudo, onde 30 pacientes receberam a aprovação do Ministério da Saúde alemão para usar cannabis medicinal entre 2012 e 2014. Os resultados mostraram que a maioria dos pacientes havia sido diagnosticado com TDAH apenas na idade adulta, então a gente está falando de adultos, apesar de apresentar sintomas desde a infância, então eles provavelmente se enquadrariam dentro daquele TDAH orgânico, com a raiz no distúrbio neurocognitivo. Todos os pacientes tinham histórico de uso de medicamentos para TDAH, ou seja, adultos refratários, tá? Medicações padronizadas, mas interromperam seu uso devido a efeitos colaterais graves ou ineficácia, que provavelmente estão dentro daqueles 30% que a gente viu refratários às terapias, tá? Sob monoterapia com cannabis, 73% dos participantes apresentaram um nível de sintomas de TDAH que lhes permitiu participar da vida profissional e social. 47% dos casos houve uma melhora explícita nas habilidades de concentração. Então a gente tem aqui que esse acesso a cannabis parece que foi fumado, tá, pessoal? Lá na Alemanha é legalizado. Você pode consumir cannabis do jeito que você quiser, inclusive fumando. Então a gente tem aqui também
essa evidência aí com cannabis fumada. Eu, particularmente, aconselho vocês a não fazer isso, porque a gente não precisa mais, principalmente porque a gente está falando de pacientes que podem ser crianças e adolescentes. Então, eu aconselho vocês a não entenderem, não enxergarem o TDAH sobre a ótica do uso inalatório, porque não é uma indicação que a gente consiga fazer, tá? E aqui a gente tem, na Finlândia, um relato de caso. Em 2018 foi publicado esse relato de caso de um paciente masculino com TDAH na idade adulta e tratado inicialmente com metilfenidato, inicialmente com psicoestimulante. Após experimentar efeitos adversos com o uso prolongado, e que a gente já viu também que esse uso prolongado piora o desfecho cardiovascular, tá? Essas medicações psicoestimulantes são anfetaminas que pioram o desfecho cardiovascular. O paciente descobriu que a terapêutica com fitocannabinoides para tratar o TDAH. Posteriormente, ele foi avaliado por um médico na Alemanha que prescreveu Bediol, durante um período de 5 anos, Bedrocan, que contém principalmente o THC, e foi considerado útil para aliviar os sintomas de TDAH do paciente. Em particular, a baixa tolerância à frustração, explosões de raiva, tédio e problemas relacionados à concentração. O segundo medicamento, Bediol, que contém THC e o fitocannabinoide cannabidiol, então eles fizeram um prevalente de delta-9 THC e também um 1:1, tá? Para avaliar aí o resultado nesse paciente. E aí eles encontraram justamente essa resposta, tá? Essas duas medicações, tanto o THC quanto o CBD com THC, aliviaram esses sintomas. E essas são as evidências que a gente tem por enquanto, tá? São evidências legais, são evidências que nos direcionam para um raciocínio. E a gente precisa entender melhor o diagnóstico desse paciente, tá? Por isso que eu disse para vocês, a gente tem um monte de coisas antes de aceitar que o nosso paciente tem TDAH, porque hoje em dia todo mundo tem TDAH. Ah, eu tenho TDAH, é a dancinha do TDAH hoje em dia, porque todo mundo está em privação de sono. Todo mundo está usando tela demais. Hoje eu tenho não sei quantas lâmpadas ligadas aqui, provavelmente o meu sono vai ser um pouco difícil de pegar no sono. Lembra que eu já disse para vocês, né, que está tudo muito acelerado. A gente tem uma quantidade de coisas para tomar conta hoje, né? A gente tem que prestar atenção em muito mais coisas do que há 50 anos atrás. Então é muito mais difícil a gente manter a atenção sustentada nas coisas que a gente tem que manter. E isso também é um fator de amplificação para todo mundo achar que tem TDAH. Ah, eu tenho TDAH porque eu não consigo mais fazer tudo que eu fazia antes. Mas hoje a gente tem que fazer muito mais. Tem que matar um leão, 2 tigres e um tiranossauro rex por dia. E é isso. A gente não tem como fugir dessa realidade. Então tá todo mundo em privação de sono. Eu preciso ter ferramentas que me ajudem a diagnosticar e acompanhar o meu paciente de maneira adequada. A gente já discutiu aquele relatório da insônia, que é o que a gente vai usar para a gente otimizar a vida dos pacientes, e eu fiz essa semana, né? Eu trouxe aqui o ASRDS. Acho que é esse o nome, deixa eu ver aqui. Meu Deus. Autoavaliação para adultos autistas. Adultos com TDAH, minto. E essa é uma autoavaliação. Então a gente pode pedir para o nosso paciente preencher ali nos retornos que ele for fazendo o nosso acompanhamento. Quando a gente está falando de TDAH, a gente está falando de geralmente consultório psiquiátrico, tá? A não ser que você se preste a tratar o TDAH de outras pessoas em unidade básica, etc. Mas a gente está falando aqui de um acompanhamento psicoterápico, né? Principalmente esses pacientes que estão em TDAH, a gente está falando mais para os psiquiatras, psicólogos, etc. Então a gente tem esses instrumentos, e tem outros instrumentos no material de referencial teórico de vocês. Mas aqui eu trouxe só esse acompanhamento do adulto do TDAH, porque é o que a gente vai usar na nossa prática clínica para poder fazer, então, a comparação, se é uma medicação que está funcionando, se está trazendo benefício, se está trazendo malefício. Isso tudo a gente consegue medir nesse questionário. E então, eu ainda vou botar, porque hoje eu terminei agora, viu? A aula de vocês, eu terminei agora, não deu tempo nem de botar esse na biblioteca ainda. Assim que eu terminar a aula, eu vou botar esse material que a gente fez essa semana para vocês na biblioteca, e aí vai estar disponível para vocês utilizarem aí. Quem tratar TDAH vai ter essa ferramenta aí disponível para poder acompanhar os seus pacientes. Eu sugiro que vocês façam, porque é dado tanto científico quanto jurídico para a gente.
E a gente, para poder, então, resumir essa aula de hoje, vamos resumir, então, cannabis no TDAH. Quais que são as sugestões, tá? Evitar formulações com alto teor de THC em pacientes com alto risco para transtorno de uso por cannabis, é o Cannabis Use Disorder, tá? Então, se eu sei que esse paciente já teve um problema com cannabis, com THC em específico, eu vou evitar muito THC para ele. Isso daí já é dentro do bom senso que vocês já estão construindo. O delta-9 em doses altas e moderadas está associado a um aumento de sintomas dissociativos e desregulação emocional em pacientes com TEPT e com TDAH, além de risco aumentado de desenvolver o transtorno por uso de cannabis, tá? E uma coisa que eu nem disse também, que está no material teórico, acho que eu não deu tempo de botar na aula, é que a gente falou aqui de TEPT. Eu vou fazer um parênteses aqui só para eu não perder a deixa. Eu já disse também, eu acho que eu mencionei hoje, que o paciente TDAH, ele se traumatiza mais fácil. Então, são comorbidades muito juntas. O TDAH junto do TEPT. E isso cai junto daquela teoria, tá? Isso encaixa com aquela teoria da automedicação. Porque o paciente que está traumatizado, ele é um paciente que ele é muito prevalente de recorrer aqui ao transtorno de uso, né? Ele pode cair nesse transtorno por uso de cannabis por causa do trauma, porque ele está querendo fumar para perturbar o sono REM. A gente viu hoje como é que cannabis perturba o sono REM. Deixa eu voltar aqui só para eu exemplificar aqui, ó. Que foi nesse daqui. Alto THC perturba o sono REM, então ele vai ter menos sonhos, ele vai passar menos tempo sonhando, vai ser uma noite mais confortável para o TEPT. Vai ser uma noite mais confortável para o TEPT. E talvez por isso que a gente veja mais comumente esses pacientes sendo associados juntos, tendo essa associação entre TDAH e TEPT e também, né, o uso de cannabis. Então a gente vai dar preferência para o CBD full, tá? CBD full spectrum. Nesses pacientes que a gente descobriu que eles são pacientes sensíveis, que eles já entraram em transtorno por uso de maconha na vida. A gente vai privilegiar o uso de canabinoides com menor potencial de abuso e com ação ansiolítica e neuroprotetora. A gente está falando do CBD, do CBG e também de alguns terpenos em específico, tá? Terpenos, a gente discutiu um pouquinho de terpenos no grupo, então eu estou querendo trazer mais o raciocínio de terpenos. Eu vou fazer uma aula só sobre terpenos para vocês, tá? Terpenos a gente tem na cannabis. A cannabis fabrica terpenos. E eu vou dizer uma coisa mais importante ainda. É que essas medicações da Rafael aqui, ó, elas não comunicam com ar atmosférico. Eu não abro o frasco, eu só faço um spray. E isso preserva os terpenos. Isso faz com que os terpenos dessa genética específica fiquem dentro desse frasco até o final do tratamento. Porque toda vez que eu abro o frasco, eu estou comunicando, é igual a Coca-Cola perdendo gás. Imagina essa mesma coisa da Coca-Cola perdendo gás. Uma hora a Coca, de tanto abrir e fechar, vai perder o gás. O terpeno é volátil. Então, toda vez que eu abro o frasco, ele vai diminuindo a concentração dele. Ele vai vazando. E se eu tenho um frasco fechado, os terpenos permanecem, tá? E isso é muito bacana nessa medicação da Rafael. E eu até gosto de fazer algumas coisas de vez em quando. É pegar os terpenos isolados que a gente tem em algumas farmácias de manipulação, porque os terpenos isolados são óleos essenciais. A lavanda é o linalol. Essa daqui é o linalol, é o da lavanda. Então o óleo essencial de lavanda é linalol. E o óleo essencial de manga é o mirceno. O mirceno tem aquele cheiro da manga. E o cariofileno, ele é na pimenta, no cravo da Índia, no manjericão. Ele é bem forte, assim, um pouco apimentado, o cariofileno. E todos eles auxiliam, né, o efeito comitiva desses outros canabinoides que a gente já falou aqui, também do THC, controlando os efeitos psicoativos, tá? Não deixando ter efeito psicoativo, porque o linalol, o mirceno e o cariofileno, eles diminuem ali o efeito psicoativo do THC também. Então é interessante, tá? Cannabis fabrica terpenos, mas não é só cannabis que fabrica terpenos. Terpenos e os óleos essenciais estão em todas as plantas, tá? Estão em todas as substâncias que conseguem ter um cheiro e um sabor. Então o cheiro e o sabor vêm do terpeno, dessa estrutura química. E o terpeno ele tem agonismo em vários receptores no nosso corpo, tá? No receptor TRPV, no receptor GABA, nos receptores aqui CB1 e CB2. Então a gente tem aqui
uma orientação, dá preferência para CBD e CBG e as genéticas que a gente conheça que trabalhem com alto linalol, merceno e beta-cariofileno. Porque aí a gente vai aumentar o efeito comitiva para atenção e foco, tá? E a gente tem aqui as proporções sugeridas. Se a gente for trabalhar com CBD, a gente pode fazer de 5 a 100 miligramas dia, numa dose segura aí. A gente pode fazer 1 para 1, a gente pode fazer CBG separado, isolado, e a gente pode fazer THC também, tá? Eu não estou aqui falando mal do THC. O THC, igual a gente viu já nas outras evidências, que ele parece ser legal. Para mim, ele foi muito bom. E ele me traz um estado de calma. É só eu não trabalhar em doses altas. E aí a gente tem aqui uma janela terapêutica que quanto maior, pior vai ser a sua noite de sono. E preferir trabalhar com doses baixas de THC sempre vai ser mais interessante. Mas ele também pode estar lá. E o raciocínio pelo THC ele tem que estar sendo pensado também. Porque ele pode ser importante para um grupo de pessoas. E principalmente naquelas pessoas que já fumam maconha e você quer trocar a via de acesso. Então você tem que fazer o raciocínio pelo THC. Porque senão não vai ser a mesma experiência, aquela pessoa não vai ficar na sua terapêutica. Tá? O THC é importante a gente entender ele aqui também. Se necessário, apenas em pacientes refratários e sob supervisão rigorosa. Porque aquele paciente ele tem mais chance de entrar. É um paciente que é porta de entrada. Ele pode ser porta de entrada para um abuso de substância, tá? Mas nosso trabalho de médico é educar e prevenir. A gente não precisa ter medo desse abuso de substância, do mesmo jeito que a gente não precisa ter medo do abuso de substância do tramal, da morfina, do Paco, que a gente prescreve para os pacientes que têm dor. São medicações de potencial de abuso, mas a regulamentação e o controle sanitário vem para a gente ser, então, essa interface de controle do paciente com o abuso de substância. Sou eu que vou dar a receita para ele entrar ou não nesse abuso de substância. Então, o poder está na minha mão, no meu carimbo, tá? E aí a gente entende, então, o final dessa aula e a gente vai discutir um caso clínico, tá? Esse caso clínico, inicialmente, é um caso clínico que ele está lá naquele livro, Aplicações Terapêuticas na Prática Clínica, do Instituto Anandamida. É um caso clínico do nosso querido amigo Wilson Lessa. Não foi um paciente meu, tá? Porque eu não consegui preparar nada muito rápido. Eu fiquei de calças curtas hoje. Bom, paciente de 25 anos, portador de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico, apresentando sintomas compatíveis com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, iniciando o tratamento com óleo rico de CBD. E desmame gradual das medicações alopáticas e boa resposta clínica. Esse é o resumo desse caso clínico. Vamos lá, um paciente de 25 anos de idade, solteiro, lutador de jiu-jitsu, ensino médio completo, comparece à consulta em razão de ataques de pânico desencadeados após o consumo de cannabis. Então, fumar maconha estava desencadeando ataques de pânico para ele. E a gente já sabe o que pode trazer isso. Ataques de pânico em quem fuma maconha é um alto nível de THC fazendo agonismo noradrenérgico, tá? Ele procurou o médico psiquiátrico e foi diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico. Iniciou o uso de cannabis aos 17 anos, ou aqui. Olha só que massa. Esse caso, eu trouxe ele porque ele também costura tudo que a gente conversou sobre hoje, tá? O paciente iniciou o uso de cannabis aos 17 anos em virtude da sensação que o hábito lhe aliviara a ansiedade e inquietação mental. Porque realmente, naquela época, provavelmente estava sendo bom para ele. Ele estava tendo acesso a menos THC, provavelmente. Ele fazia o uso de 1 a 3 cigarros por dia. Todavia, aos 24 anos, ele percebeu que todas as vezes em que fumava maconha, sentia exacerbação dos sintomas ansiosos. E apesar de tentar reduzir a quantidade de cigarros, ainda apresentava ansiedade. Então, ele conseguiu identificar que aquele comportamento estava sendo disfuncional para ele. E isso daqui é algo muito, 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 muito comum. Muito comum, tá? Justamente fazendo esse fechamento de tudo que a gente conversou hoje. Eu já atendi diversos e diversos pacientes com essa queixa. Eu sempre fumei maconha. A partir de certo ponto parou de ser bom para mim. Eu comecei a ficar muito ansioso, comecei a ficar mega ansioso. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém falar isso para vocês. E se não ouviram, vão ouvir tratando de pacientes com cannabis. Isso é uma coisa mega comum, tá? O paciente é quem vai dizer se aquele comportamento está sendo bom ou não para ele. E eles têm insight, porque se ele fuma maconha, toda vez que ele fuma maconha ele fica ansioso, ele vai dizer, opa, não é mais o que estava acontecendo, não era o que eu queria, tá? E ele disse isso na consulta, tá?
Ele decidiu procurar auxílio especializado, foi diagnosticado com TAG e transtorno de pânico e transtorno por uso de cannabis. Na época foi prescrito pregabalina, alprazolam e houve melhora significativa do quadro clínico, abstinente de cannabis desde então. Legal, então a gente foi para os alopáticos resolveram o problema dele para início, porque ele ficou abstinente de cannabis. Então os alopáticos aqui, ó, o alprazolam muito provavelmente foi muito bem empregado vamos dizer, é o caminho inverso que a gente costuma fazer com o THC. A gente botou o alprazolam para tirar o THC que ele estava acostumado, para ele não sentir um degrau muito grande, e a pregabalina também faz essa nuvem preta na cabeça dele. Então ele conseguiu ficar sem cannabis, ele ficou com os sintomas controlados sem cannabis. Bacana, a gente conseguiu fazer ali o caminho inverso que a gente faz geralmente com quem está fazendo abuso de benzo. Após um ano dessa intervenção, ele então começou a se sentir diferente, porque ele começou a se queixar de lentificação psicomotora e dificuldade de concentração e sonolência excessiva. É claro, alprazolam não dá sono REM, pregabalina não dá sono REM. E ele está só com aquela função antiepilética de lentificação de pensamento, então ele está lento. Serviu para tirar a ansiedade, mas deu efeitos colaterais que para ele não estão legais, né? Além disso, ele está se queixando que mesmo assim ele ainda está disfuncional. Mesmo assim, ele não consegue concluir projetos de vida, tem dificuldades de encontrar objetos, procrastinava tarefas laborais importantes e após a anamnese minuciosa com o paciente e os pais, por meio da aplicação aqui do ASRS, que é essa nossa ferramenta que a gente vai aplicar também, obteve-se a pontuação sugestiva de TDAH. Então, foi um diagnóstico que ele foi muito bem feito. O que a gente viu? A gente descartou outros diagnósticos, né, psiquiátricos ali. A gente está tentando entender o que está na origem. Ele tem todos os critérios do DSM para diagnosticar TDAH. Começou na infância. Ele tem essa relação disfuncional com cannabis, porque cannabis funcionou para ele. Então, ele tem um pezinho ali reverso no TDAH. E ele obteve uma pontuação sugestiva. E aí, observou-se que os sintomas haviam surgido na adolescência e ocorriam em contextos diferentes, social e conjugal. Diante do diagnóstico de TDAH, foi elaborado um plano terapêutico com CBD Full Spectrum. CBD Full Spectrum. Por quê? Porque ele já tem histórico disfuncional com THC. Então, o CBD Full Spectrum aqui foi a escolha. E aí, ao longo do curso do tratamento dele, foi tentando e foi conseguindo essa diminuição gradual dessas outras medicações. E aí a avaliação diagnóstica, então, ficou como um transtorno de TDAH, ansiedade generalizada, pânico e um transtorno de uso de cannabis. E se baseando nesse TUC aqui, ó, a gente vai escolher um CBD, predominante CBD Full Spectrum. Bacana? Esse daqui é o próprio ASRS 18 desse paciente, mostrando aqui uma melhora significativa. Todos esses pontinhos circulados são pontos de melhora e os pontos que estão tracinhos são os pontos que estão iguais. Então, o que não melhorou se manteve a mesma coisa, não teve prejuízo funcional. E a gente consegue entender que ele saiu de 40 para 27. Ele saiu de 40 para 27, houve melhora significativa nos domínios de desatenção e impulsividade, com destaque para as dificuldades de concentração, desorganização e inquietação motora, cujas respostas evolutivas indicaram menor frequência de sintomas. Ele melhorou e melhorou muito, melhorou bastante. Até aquela síndrome das pernas inquietas é muito comum em quem tem TDAH e melhora bastante com o CBD Full Spectrum. Eu melhorei demais das minhas pernas inquietas com o CBD. E essa mudança sugere resposta clínica satisfatória. Esse caso clínico, ele fecha tudo que a gente viu hoje, não fecha? Eu acho sensacional que a gente consiga fechar os argumentos com aplicações práticas aqui, para ilustrar o nosso dia a dia. Então, eu quero encerrar aqui esse momento, essa aula de hoje, e agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês nessa discussão. Foi uma aula muito boa, eu adorei muito fazer essa aula. O Hasnig que está dizendo, a aula está sensacional. Eu estou com um paciente TDAH que está com CBD Full, com resposta linda. Podemos até combinar uma futura discussão, mas vou precisar sair. Um abraço. A gente depois chama o Hasnig para fazer essa discussão aí. Na semana que vem a gente vai começar a ter discussões clínicas agora, tá?
A cada intervalo aí de uma aula, a gente vai ter uma discussão de casos clínicos.